A questão de por que algumas pessoas assistem a vídeos bíblicos para expressar ódio nos comentários pode ser abordada à luz dos ensinamentos bíblicos sobre a natureza humana, a luta espiritual e a rejeição da verdade de Deus. Aqui estão alguns pontos que podem iluminar essa questão. 1. A natureza pecaminosa do homem. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são afetados pelo pecado. Em Romanos 3:23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa natureza pecaminosa pode levar as pessoas a agir de maneira hostil ou negativa em relação à verdade e aos que a proclamam. 2. A rejeição da verdade. Em João 3:19-20, Jesus explica que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Isso sugere que aqueles que se opõem à mensagem bíblica muitas vezes o fazem porque suas próprias ações e crenças são confrontadas pela verdade de Deus. 3. A influência do mundo. A Bíblia também fala sobre a influência do mundo e do inimigo espiritual. Em 1 João 5:19, lemos: sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Essa passagem indica que existe uma força que opera no mundo, levando as pessoas a se opor à verdade de Deus. Os comentários hostis podem ser uma expressão dessa influência negativa. 4. A luta espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso destaca que por trás da hostilidade e do ódio muitas vezes existe uma batalha espiritual mais profunda, onde as verdades de Deus são atacadas. 5. O chamado à resposta. A Bíblia também nos instrui sobre como responder ao ódio e à oposição. Em Romanos 12:21, somos encorajados: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso implica que, mesmo diante do ódio, os servos de Deus são chamados a manter a sua fé e a responder com amor e bondade. Conclusão. Portanto, a submissão de algumas pessoas a assistir a vídeos bíblicos apenas para praticar o ódio nos comentários pode ser entendida através da lente da natureza pecaminosa, da rejeição da verdade, da influência do mundo e da luta espiritual. A resposta dos cristãos deve ser a de permanecer firmes na fé, respondendo ao ódio com amor e buscando sempre refletir a luz de Cristo em meio à escuridão. 1. Ódio aos servos de Deus. 1. Exemplos na história bíblica. Desde o início, os servos de Deus enfrentaram oposição. No Antigo Testamento, Moisés, chamado para libertar os israelitas da escravidão no Egito, foi inicialmente rejeitado e enfrentou a resistência do faraó. O povo, em momentos de desespero, também expressou descontentamento, como vemos em Êxodo 5:21, onde dizem: o Senhor veja e julgue, pois vocês nos fizeram um mau cheiro diante do faraó e diante dos seus oficiais. Os profetas, como Jeremias, frequentemente traziam mensagens de arrependimento e julgamento que eram impopulares. Jeremias 20:02 relata que ele foi espancado e colocado em grilhões por ter pregado a palavra de Deus. Esses exemplos mostram que a mensagem de Deus muitas vezes provoca reações hostis. 1.2 O testemunho de Jesus. No Novo Testamento, Jesus antecipou a perseguição que seus seguidores enfrentariam. Em João 15:18-19, ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Aqui, Jesus ensina que a rejeição que ele sofreu se estenderá aos que o seguem. Essa conexão entre o ódio a Jesus e o ódio aos seus servos é um tema central na fé cristã. 2. Profecias sobre o ódio. 2.1 Avisos de Jesus. Em Mateus 24:2.9-10, Jesus profetiza: então, sereis entregues para ser despojados e mortos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E, naquele tempo, muitos hão de se escandalizar, e uns aos outros hão de entregar, e uns aos outros hão de odiar. Esta passagem destaca a intensidade da perseguição que os crentes enfrentarão nos últimos dias, refletindo um clima de crescente hostilidade. 2.2 A apostasia. Além disso, Jesus menciona que muitos se desviarão da fé.
Essa advertência é um alerta sobre a fragilidade da fé em tempos difíceis. A pressão do mundo pode levar alguns a se afastar de seus princípios e valores, um fenômeno que se observa em diversas épocas da história da Igreja. 3. O futuro dos servos de Deus. 3.1 Recompensa dos fiéis. A Bíblia promete que aqueles que permanecem fiéis a Deus serão recompensados. Em Apocalipse 21h04, encontramos a promessa de que Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta esperança é um consolo poderoso para os crentes que enfrentam dificuldades. 3.2 Consequências para os que praticam o ódio. Por outro lado, as Escrituras alertam sobre o destino daqueles que perseguem e odeiam os servos de Deus. Romanos 12h19 nos lembra: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Essa passagem destaca a justiça divina e a certeza de que Deus cuidará de seus servos. Em Apocalipse 20h15, lemos que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é uma advertência severa sobre as consequências eternas de rejeitar a Deus e seus mensageiros. 4. Benefícios de servir a Deus. 4.1 Paz interior. Servir a Deus traz uma paz interior que é frequentemente descrita nas Escrituras. Filipenses 4h07 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é uma proteção contra a ansiedade e o estresse da vida cotidiana. 4.2 Propósito e significado. Além disso, servir a Deus oferece um propósito claro. Em Efésios 2h10, Paulo escreve: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ter um propósito na vida pode aumentar a satisfação e a felicidade, proporcionando um sentido de pertencimento. 4.3 Saúde física. Estudos têm mostrado que a prática da fé pode estar associada a melhores resultados de saúde. Os laços comunitários formados dentro da igreja oferecem suporte emocional e social, que são vitais para uma saúde robusta. Além disso, a espiritualidade pode incentivar hábitos de vida saudáveis, como o perdão e a gratidão. 4.4 Resiliência. Finalmente, a fé em Deus pode proporcionar força e resiliência em tempos de dificuldade. Em Romanos 5, 3-4, aprendemos que gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Esta resiliência é fundamental para enfrentar os desafios da vida. Conclusão. Em suma, a Bíblia nos oferece uma visão clara do ódio que os servos de Deus enfrentam, as profecias que anunciam essa hostilidade, o futuro promissor para os fiéis e os benefícios significativos de servir a Deus. A mensagem central é de esperança e encorajamento, destacando que, apesar das dificuldades, aqueles que permanecem firmes em sua fé encontrarão paz, propósito e recompensa eterna.